Quer prosperar, sim ou não? Sim. Prosperar é romper, não é dinheiro. Ai, meu Deus, eu quero é o dinheiro. O dinheiro, eu estava vindo aqui para os Estados Unidos, eu vim num Gulfstream e trouxe um sócio comigo, tirei US$ 10.000 do bolso, coloquei em cima da mesa e falei, qualquer um que contar a história que convença meu dinheiro vai ficar com esse dinheiro. Aí eles começaram, que o dinheiro, comigo você vai fazer não sei o quê, comigo você vai fazer não sei o quê, e eles lá tentando contar uma história maluca pro dinheiro. Eu falei, você tem certeza que é assim que vocês vão levar o dinheiro? É. Eu falei, dinheiro não ouve história. Vocês vão ter que contar a história para o dono do dinheiro, que no caso sou eu. Se não me convencer, esse dinheiro vai embora comigo, ele vai esquiar mais que vocês, eles não vão embora não, esse cara é puto. E ali eu estava criando algo, uma grande história. Se você for pegar televisão, rede social, as grandes marcas, todo mundo não vende produto, ninguém vende serviço, todo mundo vende história. Você quer uma história de conforto, por isso você compra um ar-condicionado. Aqui nos Estados Unidos não é igual no Brasil, né? Que tem casa que tem, casa não tem. Tem todo mundo e fica ligado o tempo inteiro. Então nem é item de luxo, é item meio que obrigatório. Por que eu estou falando isso para você? O mundo é movido por história. Você quer prosperar? Tem que prosperar as histórias. Suas histórias têm que valer mais. Você precisa se posicionar mais. Tem gente que para de contar a história porque tem um monte de gente que não gosta das suas histórias. Quem não gosta das suas histórias só para de ouvir. Eu lembro quando eu comecei a prosperar, o tanto de gente ficava me destruindo emocionalmente. Eu caía nisso. Ah, então agora você acha que você é isso, que você é aquilo. Não, acho não, tenho certeza, eu vou fazer. Eu lembro de ficar falando de prosperidade, chegava de bicicleta em 2006 na Brasil Telecom, cabelo grande assim, pesava 59 quilos, hoje eu tenho 85. Eu chegava de 59 quilos, eu lembro dos meus alunos assim, falando, o homem da prosperidade aí. Rapaz, eu achava aquilo humilhante. Eu lembro de ficar falando de prosperidade, segundo a luz das escrituras, e eu lembro de orar e falar, Deus, eu não vou falar mais desse negócio, porque eu não sou, então não tem como eu falar. E alguns de vocês censuram a si mesmos, porque tem coisa que você vê na escritura, mas que parece que não funciona com você, e você fala, como é que eu vou ensinar isso? Então vai aqui uma sugestão. Se você entender como é que faz para prosperar, você não vai prosperar em 2026, você vai prosperar agora. Você tem que prosperar em habilidades, em competências, em experiências, em desafios, em acessos, em conexões. Você tem que prosperar em coisas básicas. Porque prosperar, fala assim comigo, prosperar é crescer, romper. Tá. Esquece esse negócio de alguém te ensinando, esquece Bíblia, esquece livro, esquece tudo. A árvore prospera porque ela é natural. Os animais prosperam porque eles são naturais. E toda a natureza prospera. Nunca leu Bíblia, nunca pediu, nunca ninguém orou para eles. Ninguém. Por que a natureza prospera e você não? Esse negócio é chato, tem que responder. Por que a natureza prospera, um rio prospera? Por que tudo prospera, menos aquilo que carrega a imagem e semelhança do Criador? Por quê? Me responde, qual é a lógica de tudo na natureza prosperar? Tudo. Lugar que não tem água, recebe água por causa de nuvem e vento e pressão atmosférica. Pega a água de um lugar, evapora, carrega para outro, descarrega. Toda a natureza prospera. Por que os seres humanos não prosperam? Você quer saber ou não? Que você tem um dispositivo anti-prosperidade. Quer saber o que é? Raciocínio. O cérebro é o responsável pelo raciocínio. Então, se ele ficar magoado, ele não vai. Se ele ficar preguiçoso, ele não vai. Se ele ficar com raiva, ele não vai. Se ele achar que ele não merece, eu não mereço, eu tenho um bloqueio de não merecimento, ele fala, então ninguém vai prosperar aqui mais. Ele acha que não merece, ele acha que não é capaz, ele acha que não tem talento, ele acha que ele é o pior da casa dele, ele acha que ele é o pior de tudo. Ou seja, como ele acha esse tanto de coisa, ele não tem tempo para prosperar. Outra coisa do cérebro, ele é preguiçoso, mas se ele arrumar um trabalho, ele vira zumbi. O cérebro ele não gosta de gastar energia com coisa nova, ele gosta de dopamina barata. Por quê? Porque vai sobreviver, vai viver em paz, segundo ele. A única coisa que difere a gente de ser humano para qualquer outra coisa chama-se raciocínio. Da natureza, do reino animal, de tudo. O raciocínio nos diferencia. Você fala, tá, mas a gente pensa, mas pensa tanto que se ferra. Pensa demais. Estuda demais.
Eu vou falar uma coisa que vai beirar a ignorância, mas eu preciso falar. Alguns de vocês não têm que estudar mais nada. Nada. Vocês precisam fluir naturalmente só. Alguns de vocês não precisam estudar absolutamente nada. O que você precisa fazer? Você precisa fazer uma coisa incrível. Não estude, apenas se destrave. Já sabe muito. Fala para a pessoa do lado, você já sabe muito. Tem gente que olha e fala assim, mano, eu não sei. Pior que sabe. Você sabe coisa demais. Os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos na década de 90 tinha menos tecnologia disponível para ele do que você com esse smartphone na mão. Sabe muito, hein? Você tem inteligência artificial na mão? Você tem uma rede social na mão? Você sabe muito. Inclusive você sabe tudo ao mesmo tempo. Fica vendo tudo. Mas por que não prospera? Repete assim comigo. Estou ocupado demais. Ah, eu te pergunto, com o quê? Distrações, querendo ganhar dinheiro. Hoje um grande amigo falou, cara, tem um negócio aqui que está bombando no Instagram, você podia ir lá fazendo não sei o quê. Rapaz, grava um vídeo aí para minha tela e manda, eu não mexo no Instagram mais. A pessoa vira e fala, como assim você não mexe no Instagram? O seu Instagram está funcionando? Graças a Deus, né? Tem gente lá que está operando, mas eu não quero saber mais nunca daquilo. Nossa, você não está entendendo a paz que dá na minha cabeça. Do mesmo jeito que eu sou intenso para ficar 4 horas por dia naquilo, vendo, não a vida dos outros, tá? A vida dos outros eu já não vejo há muito tempo. A minha esposa às vezes fala, tem como você ver pelo menos meus stories? Eu falo, a gente já mora junto. Vou ver. Aí é sempre um me cobrando, você viu a história? Você viu a história? Não dá, cara, nós estamos vivendo uma vida que vale a pena, não dá para ficar vendo a história desse tanto de gente. Aí em definitivo, acho que vai fazer 20 dias talvez, eu desinstalei. TikTok, eu não sei como é que usa o TikTok, eu nunca vi o Quai. Tem um aplicativo que chama Quai, não tem? Eu nunca vi nada desses trem. Mas, em definitivo, eu descobri uma coisa. Nada vai me distrair, nada me ocupa. A gente faz centenas de milhões com rede social, mas eu não quero ver isso mais. Por quê? Porque por mais que eu esteja aprendendo e vendo coisa que eu escolhi ver, que eu estava satisfeito, estava me ocupando. E a coisa que eu descobri depois de ficar muito rico é que a única coisa que vale a pena é o tempo. E aí depois de ter rompido muito, eu comecei a perceber que eu estava querendo ver as notícias tudo de novo. Eu parei de ver notícia em 2016, para vocês terem uma noção. Ano que vem vai fazer quanto? 10 anos que eu não vejo notícia. Aí eu comecei, por quê? Porque se eu estou ali estudando, aí aparece uma notícia. Aí depois urgente, urgente. Tudo que o Alexandre faz é urgente. Tudo que não faz com o Bolsonaro é urgente. Tudo que o Lula fala é urgente. 3 pessoas, tudo é urgente, é 40 notícias por dia. Falei, olha, cada um cuida da própria vida, Deus vai abençoar todo mundo. Eu não quero saber desse tanto de coisa. Ontem eu fiz uma entrevista lá para o Brasil. Aí me perguntaram, o que você acha do Zezé, com o negócio do SBT? Eu sou amigo dos dois. Eu falei, não estou sabendo não. Terminou a entrevista, Zezé, o que aconteceu? Aí ele me explicou, falou, cara, vamos resolver, as meninas da hora, não precisa disso. Aí o outro caso, não, e a Havaiana? O que está acontecendo com a Havaiana? Eu comecei a me sentir fora da realidade do povo que não produz. E aí alguém me pediu, posta esse vídeo da Havaiana, aí eu mandei, posta esse trem aí, eu não quero saber, parece que está legal lá. Postaram? Pois é, você sabe direitinho, umas 2 horas, né, que postaram. Está acompanhando? Fluido. Seguinte, vai fazer muita falta na sua vida os tempos que você não investiu desfrutando, não investiu rompendo, não investiu estudando, não investiu se desafiando, não investiu nas coisas mais básicas da vida. Se eu fosse você, eu pararia um pouquinho, porque você está na terra mais poderosa do mundo. É porque não prospera. É porque o lugar ele não é determinante, o lugar é preponderante. Se o lugar fosse determinante, o cara era carcereiro dentro do presídio, ele já virava bandido automático. Se o lugar fosse determinante, ele entrava na igreja, nunca mais ele seria o capeta. Se o lugar fosse determinante, a terra é tão boa, todo mundo ia prestar. Não sei se você entendeu o que eu acabei de falar. Então fala comigo assim, ó, o lugar não é determinante, é preponderante. Ele aumenta a disposição para você prosperar, mas ele não te transforma. Ou seja, não é o lugar, mas ele pode nutrir. E como pode te matar também. A mesma coisa. Segundo ponto, as pessoas. Então o ambiente ajuda muito, mas não transforma. Já expliquei
que se a Terra é um lugar bom, sim ou não? Pensa no Sol, 149 quilômetros do Sol está a Terra numa faixa que se andar um pouquinho, se andar 5 milhões de quilômetros para frente, evapora toda a água. Se tocava 5 quilômetros mais distante, 5 milhões de quilômetros, dos 149 milhões, a gente está com a água inteira da Terra congelada. Então, você olha para trás e para frente, nós estamos num lugar perfeito. Ou seja, aqui é um lugar bom. Um ambiente muito bom. O problema é que aqui acontece atrocidade todo dia. O ambiente não é determinante. Nem microambiente, nem macroambiente. O que eu quero que você entenda? Para você prosperar em 2026, você vai ter que desocupar sua mente. Você vai anotar assim, quem estiver anotando, ó. Diminuir de 70 mil pensamentos para 5 mil em um ano. É possível? Sim. Essa oferta que você tem de informação de rede social te deixa doente mental. Esse tanto de preocupação com os outros. Eu sei que tem gente aqui que fica o dia inteiro vendo. O Trump falou isso, o Trump falou aquilo, o Lula falou, o Bolsonaro não fala mais porque está preso. Aí fica outro. Um fala, um deixou de falar, o outro vai operar. Conseguiram agora que o Bolsonaro agora vai operar. Alguém me contou. O Bolsonaro vai operar no Natal. Deixa eu te explicar uma coisa. Você não dá valor na sua vida. Por isso que você fica ocupado vendo coisa demais. Tem gente que está doente até hoje com a de eleição. Tem gente que para de prestar por 4 anos porque não é a pessoa favorita dele que está governando. Por que você não governa a sua vida? Por que você não determina que a sua vida vai dar certo logo? Eu lembro até hoje. Investir dinheiro, investir tempo, inteligência, cuidado, tudo para o Bolsonaro ganhar. Aí não ganhou. Alguém estava assistindo a live na hora, no resultado da eleição? Você estava? Tinha 140 mil pessoas assistindo, aí eu vi o X. O mesmo X, 18h45. Esse horário é magnífico. Mesmo horário que eu estava em segundo para prefeito, passei para terceiro. Aí você olha para aquilo. Eu olhei e falei, ixi, tomou esse X aí, não volta mais não. Já virei a chave. Vai cuidar da sua vida. Aí falei, seja cada um presidente da sua própria vida. E vai com Deus. E virei a chave ali na hora e acabou. Investi foi muito dinheiro na campanha do Bolsonaro. E tempo que vale mais que o dinheiro. Investi tudo. Deu errado? Deu. Não, mas eu bati no peito. Fui tomar café da manhã com minha família e falei, eu dei meu melhor. Se tivesse pelo menos uns 10 mil brasileiros fazendo o que eu fiz, eu resolvia fácil isso aqui. Mas não teve. Eu dei meu melhor, estou em paz. No outro dia, não queria mais nem saber do assunto. Tem gente até hoje que está na ala psiquiátrica. Surtado. Tem gente que foge de um país porque o cara que ele não gosta ganha. Eu te entendo. Na verdade, você não fugiu por isso. Você tinha outros motivos. Esse aí é o que você ficou com menos vergonha de contar para sua mãe. Era outra coisa que você estava querendo fazer. Então, você vai ter que desocupar sua mente. Esse sistema mental de ter 70 mil pensamentos, 50 mil pensamentos, vai fazer você delirar. Você vai anotar uma informação que vai deixar um pouquinho preocupado. Eu não estou preocupado porque o problema é seu. Mas se você quiser que eu resolva, pode colar na banca que eu te ajudo. Mas, nessa geração, a cada 2 pessoas, uma vai ter problema psiquiátrico. Você entendeu por que eu parei de mexer no Instagram? Não dá. Não dá. Alguém estava me perguntando na entrevista, mas você vai ficar um cara desinformado se você não souber de tudo? Rapaz, eu sou o Pablo. Eu sei 85 mil notícias ano passado. Contabilizado. Cada 10 notícias, 9 era mentira. Vocês estão informando quem? E as que eram verdade? As que eram verdade eu que pagava. E é do jeito que eu quero. Capa de revista. Ninguém nunca saiu de graça numa capa de revista. Isso nunca aconteceu. Se for boa, foi eu que paguei. Eu já paguei várias. E se for ruim, foi meu inimigo que pagou. Nunca aconteceu isso. Ninguém gasta 20 minutos do Fantástico falando mal dos outros. É 500 mil para falar do outro. Então, quando você começar a perceber a realidade das coisas, você vai ver que você está se informando de coisa que não existe. De coisa que não tem lógica. O que eu sugiro? Higienização. Põe a hashtag aí. Higienização almática e cerebral. Você precisa limpar a energia. Você precisa limpar esse tanto de pensamento. Você precisa de cortar esse tanto de autorização que você precisa de gente. Você precisa de ficar desvinculado de bloqueio emocional. Anota aí. Uma coisa mais importante. Desbloqueio emocional.
Por que tem que desbloquear emocional, Pablo? É muito simples. Se você não desbloquear emocionalmente, você vai ser um doente por 10 anos, 20, 30, 40, 50. Você não sabe o que fizeram comigo. Eu sei de uma coisa. Se você continuar daqui para frente, você é pior do que a pessoa que fez isso com você. Uma coisa é você não ter consciência, a outra é você ter consciência. Que se a pessoa fez isso com você, ela é uma merda, ela acabou fazendo. Só que ela fez um ato, 2 ou 3 ou 10. Você está repetindo isso todo dia, você é bobo. Desvincula disso. Eu não dou conta de perdoar. Eu perdoo é de raiva dos outros. Eu perdoo porque o perdão não é para os outros, é para mim. Eu perdoo porque eu não sou otário. Tem 3 perfis, se você quiser ter uma vida próspera ano que vem. Gente tola nunca perdoa, porque ela acha vantagem ficar com raiva dos outros. Gente inteligente perdoa, mas demora. Gente sábia nem fica ofendida. Vamos lá, você é um avião, aí você está no chão. Um doido pega um pedaço de meio fio. É facilmente, com um pedaço de meio fio, ele consegue quebrar um avião inteiro. Agora, acontece um negócio. Se o avião estiver voando, ninguém consegue tacar a pedra nele. O que você acabou de aprender? Que se você estiver trafegando numa frequência alta, não tem um doido que te acerta. Se você vive ofendido com gente boba, eu queria te falar uma coisa, tá? Você é bobo. Gente boba, fala qualquer coisinha pra você dando tranco. Aí você fala, eu tô com raiva. Eu falo, na moral mesmo, você é bobo. Jogando bola hoje, meu filho fica bravo jogando, porque ele tá numa ilusão com o futebol. Aí na hora que acaba o jogo, ele fala, você não é aquele cara ali. Eu falei, mano, dentro do jogo você não fala, fala jogando. Acabou a hora. Já não tem mais possibilidade de fazer o gol, cala a boca. Senta aí. Ele, mas o senhor vai tirar aquele cara. Eu falei, bicho, eu não sei o que eu vou fazer. Eu sei que o que deveria ter sido feito em relação ao que você está enchendo o saco, já foi. Foca no agora. Respire e bebe esse Gatorade, bebe essa água aí. Aí vai lá, bebe. Eu falo, você entende que é mais simples viver do que ficar fazendo o que você está fazendo? Para de encher o saco daquilo que não vai dar resultado mais. Eu pouso lá com o helicóptero, aí entra uma pessoa pela primeira vez. Ah, eu tô com medo. Você sabe pilotar? Não. Então cala a boca. Fica de boa aí. Ah, e se morrer? Se morrer, você tem plano funerário? Não. Então foda-se. Os que ficaram aí resolve. Ah, mas tem que pagar a conta. Morto não paga a conta. Fiz um amigo meu, ia suicidar, me ligou, aí mandou mensagem, eu liguei, orei com ele, ele falou um monte de coisa, aí eu chamei, não, vem, vamos passar um tempo junto. Aí ele, não, eu estou muito ocupado. O morto não está ocupado, você não ia se matar? Vocês têm que agir com a lógica, velho. Você já não ia fazer merda, então para um pouquinho, vamos curtir a vida junto. O cara, não, agora eu estou ocupado. Ah, não é possível que você ia se matar, não é possível. Resumindo, vocês são doidos, mano. Volta à normalidade, diminui o stand de pensamento, volta para a lógica. Voltando para a lógica, descobre um superpoder que você tem. Fala para a pessoa do lado e fala assim, você tem superpoder. A gente só não sabe qual. Quem é que sabe que tem um superpoder? Levanta a mão. Vocês é brabo, hein? Por que eu não sei desse superpoder até hoje? Você sabe por quê que eu não sei do seu superpoder? Porque você não conta. Você não usa ele em público. Não, mas é porque você não me conhece. Pois é, a culpa não é minha. A culpa é sua. Não é eu que deveria te conhecer. É você que deveria ter contado para ninguém olhar e falar, meu Deus, como que a gente não sabe disso? Todo mundo que tem superpoder, a maioria sabe. Tem superpoderes aí que só você sabe, então não são superpoderes. Você está escondendo qualidades, mas só vira superpoder quando tem poder de transformar muita gente, quando tem poderes de muita gente olhar e falar, caramba, você é especial. E na verdade não é especial. Você só está cumprindo aquilo que Deus te chamou. Começou a dar resultado extraordinário, todo mundo fica doido. Meu Deus! Vocês querem prosperar em 2026, certo? Vai ser tudo igual a 2025. Perturbação extrema. Já te falei que a cada 2 pessoas, uma vai ter problema psiquiátrico, então talvez você está do lado de quem vai ter problema psiquiátrico. Fala assim, está amarrado. Está repreendido. Oh, Deus. Aí a pessoa falou, mexendo no celular 6 horas por dia. A pessoa falou até a lista de vingança dela. Para você não ter problema psiquiátrico, você vai ter que voltar a abraçar a árvore. Tirar o sapato e pisar na grama. Dormir antes das 10. Comer
bem, não igual um leitão. Vocês estão na terra onde o povo virou processador e triturador de alimento. É verdade ou não? 55% dos americanos estão obesos. Como que aqui é o melhor lugar do mundo se a saúde está uma merda? Tem alguma coisa errada, não? Se você tiver $10 na carteira, eu adoro esse número. Ele choca todo mundo aqui. Ontem, quando eu falei, ficou todo mundo com o olho arregalado. Se você tiver $10 e não dever nada, você é mais rico que 75 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Eu não falei 75 mil. $10 na carteira, sem dívida nenhuma, você é mais rico que 75 milhões de pessoas nos Estados Unidos da América. Vocês perceberam a loucura que está rolando aqui ou não? Se for falar de patrimônio é simples. Com $10 você ultrapassa 75 milhões de pessoas. A verdadeira riqueza está no dinheiro? Não, está na capacidade de gerar dívida e continuar dormindo em paz. Porque tem dois tipos de dívida. Vocês querem prosperar mesmo, sim ou não? Aprenda com o país que vocês estão morando. Que país é esse? O país mais endividado do planeta. Trilhões de dólares, o maior déficit do planeta. Não tem como pagar a dívida americana. Se não tem como pagar a dívida americana, vai fazer que jeito? Vamos arrolar na dívida. Vamos criar mais problema, vamos criar mais consumo, vamos produzir mais energia. É assim que funciona. Se você for pegar toda a dívida do planeta, a gente pegar o real estate mundial, não dá conta de cobrir a dívida do planeta. É uma loucura o que esses caras criaram. Nós temos 300 trilhões de dólares de mercado imobiliário mundial, 300 trilhões. E nós temos de dívida mais de 300 trilhões. Aí você fica falando, quem é dono desse negócio? 2% da terra é dono, é credora de toda a terra. 2%. 2% do planeta. Enquanto você está sonhando em comprar uma casa financiada, tem um cara que faz um condomínio inteiro com 2.000 casas, com o próprio recurso. Ou pega o PM, recurso de terceiro, vai lá, compra o negócio na tonelada e vende em grama. Anota aí para você prosperar em 2026. Comprar na tonelada e vender na grama. O que, Marçal? Se você mexe com remédio, você compra na tonelada o princípio ativo, coloca na cápsulazinha, vende em grama. Isso significa tonelada em grama. Se eu comprar um loteamento, eu compro uma fazenda, pago R$10, R$50 no metro quadrado e vendo por R$1.000 o metro quadrado. E você comprar na tonelada, em terra em tonelada e vender em grama. Tá, mas fala coisa que qualquer pessoa pode fazer. Anota aí. Comprar história e experiência em tonelada e vender em grama. Aprenda. Eu não te contei que o segredo do mundo é convencer a pessoa de uma nova história? Aí tem algumas etapas da história. A história que você assiste, a história que você compra, a história que você vive, a história que você edita e a história que você vende. O que nós todos somos? Somos pessoas que acompanham história, compram história, vivem história, edita história e vende. Qual que é o problema de todo mundo que quer ficar rico? Ele já quer sair vendendo a história. Mas que história? Quem falou que alguém quer comprar isso? Aqui, ó, não quebra essa sequência. Primeiro eu acompanho, depois eu compro, depois eu vivo, depois eu edito, depois eu vendo, transborda a história. Histórias que valem a pena. Você vai pegar uma pessoa que a vida dela vale a pena. Acompanhe, não compra ainda não, acompanha. Acompanhou, acompanhei. Agora vai lá e compra. Tem gente que fala, comprar com dinheiro? Eu acho que o dinheiro vale menos que o tempo. Comprar é falar, eu decido viver essa história. É isso que eu quero. E dedica. Se comprar, chega mais perto com dinheiro. Se comprar, por exemplo, acesso. Tem gente que não entende. Mas se você chegar perto, fisicamente, da situação que você quer, seu cérebro adapta mais rápido. Se você olhar e perceber que é simples o que a pessoa está fazendo, vai acontecer um milagre, vai acontecer algo que você vai olhar e falar, isso aqui é muito simples, eu vou fazer isso aqui. Seu próprio cérebro vai reagir diferente. Então, às vezes você fala, não, eu também dou conta de fazer, mas se ficar perto é diferente. Por exemplo, tem gente que eu lembro como se fosse hoje, em 2020, a gente esquiando pela primeira vez, lá no Tennessee. A pessoa falou, eu não vou pagar $100 para fazer aula. A pessoa ficou 5 anos sem esquiar. Por causa de escassez, ignorância. Ela exaltou a ignorância dela e ficou por isso mesmo. E teve um outro que ficou travado, deitado no chão. E tem gente que vai lá e paga. Se você ficar ali num ambiente onde tem um monte de gente aprendendo, o seu cérebro fala, cara, isso aqui é simples. O que me fez esquiar não foi a aula.
Foi sentar na montanha, quase desisti de esquiar. Eu virei e vi uma criança, uma idosa e uma menina mais fortinha. Quando elas desceram, falei, se essas pessoas desceram, eu também vou descer. Falei, é só ficar em pé. E fui. E não era só ficar em pé, é só frear. Esquiar não é ficar em pé. Esquiar é frear. Frenou, tá esquiando. Pode ir embora. E aí, o que é o nosso problema? A gente não quer prosperar porque o que a gente quer é dinheiro guardado. Eu quero que você fale com a sua boca assim, ó, dinheiro guardado. Não conta história. Fico pensando, muitos caras que eu conheço são muito mais ricos que eu, eles não querem ter mais nada. Eles querem só ter um dinheiro na Suíça. Eu falo, mas esse dinheiro é pra quê? Eu estava confrontando um bilionário lá no Brasil. E, cara, o que adianta você ter muito mais dinheiro que eu e não ter um avião, não ter um helicóptero, não ter nada? Aí o cara fala, não, mas você não vai contar a história nem para você, nem para os seus filhos, nem para ninguém. O dinheiro vai ficar só guardado, uma promessa de ter centenas de milhões de dólares guardado aonde? E se o banco quebrar? Porque se alguém contar uma história errada lá no banco, ele quebra. O Lehman Brothers aqui nos Estados Unidos não quebrou? Um banco de financiamento num Palo Alto, na Califórnia, que financiou a maioria das startups americanas, quebrou. Tudo quebra. A maior companhia do mundo, a mais antiga do mundo, a Companhia das Índias Marítimas, também quebrou. Acabou de quebrar um banco no Brasil. Quebra. Você sabe o que quebra uma empresa? A história. A história que o dono está contando. Se o dono contar uma história errada, quebrou. Se um presidente de um país contar uma história errada, quebra. Quebra. Se um pai de família contar a história errada em casa, quebra também. Aí vai quebrando, tudo por causa da história. Vocês querem ter uma história nova, sim ou não? Para ter uma nova, tem que abrir mão da antiga. Não dá para ter duas histórias da mesma vida. Então você fala, eu quero virar uma máquina física, então vai lá e vira uma máquina fisicamente. Não, eu quero virar uma máquina automática, então vai lá e põe para derreter automaticamente. Vou dar um exemplo. Para você prosperar muito rápido, eu seria muito econômico com energia. Eu falei para você ser econômico com pensamento. Então, às vezes uma pessoa me para e fala assim, deixa eu te contar uma história. Vocês já perceberam que não é falta de paciência, é amor próprio. A pessoa quer contar uma história de 4 minutos, mas era só falar como tarará, tarará, tarará. Tchau. Ela fala, eu respondo e acabou. Só que a pessoa fala, mas eu tenho que falar. Não, se você tiver que falar, você retira, escreva um livro e volte com ele autografado. É você que tem que falar? Então eu quero um livro, eu não quero ouvir sua fala. Aí a pessoa fala, não, mas eu tenho que falar a história. Então tem um negócio lá no Instagram que chama Story. Lá é o lugar das histórias. Tantas vezes que muitas pessoas me perguntam em plateia, eu falo, dá seu Instagram e daqui para frente continua a história lá para todo mundo. Eu nunca esqueço, tem 100 telas de stories no Instagram por dia, usa elas. Fica lá falando 100. Não, mas eu não quero falar lá, eu quero bilhetar a alma de alguém. Às vezes a pessoa chega e fala, não, deixa eu fofocar aqui o negócio. Eu falo, eu posso ajudar se eu ouvir a história? Não, então não me conta. Mas sabe como que você resiste? Eu morro, eu até mato para ouvir uma fofoca. É muita falta de amor próprio, falta de prosperidade, falta de sabedoria, falta de riqueza para você... E falta de desfrute, falta de transbordo. Para você querer ficar sabendo. Ah, mas saber como é que a vida da pessoa está dando errado é bom demais. Eu já fui fofoqueiro, realmente é bom. Mas quando sua frequência é baixa. Mas quando você começa a ficar com ela alta, qualquer ladainha não te atende mais. Não tem absolutamente nada que te comove mais. Então... para prosperar mais rápido, seja higiênico. Eu sei que é pesado o que eu vou falar. Mas dá uma higienizada nas companhias. Diminui. Um ano que eu estourei pela primeira vez na minha vida, 2008. Depois desse ano, eu acelerei meu cérebro tanto. Eu aprendi tanto sobre liderança, sobre gestão, sobre dinheiro, sobre tanto de coisa, assim, que eu virei o executivo mais novo da companhia na época. A companhia não tinha 1000 funcionários, nem 20 mil, tinha 200 mil. Eu era o top 1 dos mais novos do país. Como você conseguiu? Eu amadureci. Eu desocupei minha mente. Eu tive que sair desbloqueando um monte de coisa. Eu li muito livro. Eu mergulhei numa atmosfera que eu não tinha outra pessoa em volta fazendo a mesma coisa. Não tinha uma referência para isso. Eu acreditei de todo o meu coração. Sumi por um ano. Sumir por um ano pode mudar a vida de qualquer pessoa.
Eu sei que agora fica romântico depois que deu certo, mas no dia eu queria desistir quase toda semana. Eu não fui numa festa, não fiz nada, nada. Eu só mergulhei. Devo ter lido mais de 80 livros. Em 2006, 2 anos antes, foi o meu recorde de 86 livros. Já li um pouco mais de 1000. E já publiquei mais de 87, eu acho. Mas você não escreve os livros? Claro que não. Um dia o cara vem me cobrar. Você lê pelo menos os livros que você escreve? Também não. Ah, não, mas aí se fosse um também não. Então o problema é seu. Eu falo, alguém transcreve, alguém vai lá e corrige, eu vou lá, eu mesmo faço as tarefas que coloco no livro e tchau. Só isso, tchau. Então você não é escritor? Não sou. Eu publico o que eu falo. Tem uma pessoa que diagrama, tem um que faz a capa, tem um que faz tudo. E o que eu tenho com isso? Me acusa daquilo ali no seu original. São as minhas histórias. Eu viro piloto de corrida, viro um livro. Viro piloto de helicóptero, viro outro livro. Que eu vou ensinar tudo que eu peguei da aviação para você levar para sua vida. Aí a pessoa fala, eu lá preciso parar para escrever. Eu estou desfrutando na vida. Eu pago 10 mil, 15 mil para a pessoa fazer isso para mim. Por quê? Porque tem gente que leva 1 ano para escrever um livro. Eu não levo nem 1 minuto. Eu só vivo. Conta a história, alguém transcreve e está tudo certo. Tá, é justo ou não? E o tanto de gente que tem esse serviço? Por quê? Cada um vive numa ponta da história. A história aqui na Terra ela é única. Cada um vive num pedaço. Quem aqui não trabalha com vendas? Levanta a mão. Todo mundo que levantou a mão trabalha. Só que depende da distância que você está das vendas. No trabalho, pode falar o que você quiser, você trabalha com venda. Não, mas eu trabalho no back-office. Você só está distante da ponta que ganha comissão. Só isso. A única coisa que eu sei é essa. Você está distante da ponta aonde ganha comissão. A venda do combate você não faz parte. Mas a venda que atrás você faz. Ninguém está trabalhando se não for com vendas. Precisa de vender. Quer prosperar em 2026? Venda. Venda alguma coisa. Não, meu negócio é serviço. Está vendendo serviço. Qual que é mais inteligente para 2026? Por causa da tecnologia. Não é vender produto, não é vender serviço. É vender acesso. Desenvolver algum tipo de acesso. O que é acesso? Acesso gera experiência. O Airbnb é a maior empresa de hotel do mundo, não tem um quarto. O Uber é a maior empresa de carro do mundo, é a maior empresa de transporte do mundo, não tem nenhum carro. Eles vendem acesso. A gente não ia para a locadora para pegar a fita VHS. Quem vendeu o acesso para você agora chama Netflix, Disney, não sei o quê, e por aí vai os streams. Ou seja, vendeu acesso. Essa é a coisa mais inteligente. Mas eu não vou ser grande. Não precisa ser grande, você pode ser pequeno, que é mais vantajoso do que ter uma economia de escalonamento. É melhor ter uma de escala. Escreve aí assim para prosperar em 2026. Evitar escalonamento e optar por escala. Escalonamento, eu aumento a infraestrutura. Toda hora chega alguém doido e falando para mim, vamos aumentar a infraestrutura. Não, me chama para comprar algoritmo, linha de comando, programação, eu compro. Agora, negócio de escalonamento é zero, não quero. Não quero entrar por esse caminho. Por quê? Porque o lucro é baixo demais e a energia que gasta é muito. Tem que morrer por essas coisas. E no futuro bem próximo não vai existir mais. Não vai. Então, para romper, para você programar seu cérebro para 2026, você precisa do ambiente, você precisa de gente, você precisa de ideia, você precisa de frequência, você precisa de ação, precisa de resultado. O que eu sugiro? Eu sugiro que você procure portas, anota aí. Você precisa de encontrar certas portas para você prosperar. Você precisa de encontrar pessoas lá, e se você tiver a felicidade de viver uma experiência de caminho com essas pessoas, você vai prosperar muito mais rápido. A sugestão que eu dou para todos vocês é, não precisa ficar apavorado que você mora na América. Você precisa morar aí na internet. E não como usuário, mas como produtor. Para quem não entendeu o jogo até agora, não é a América que vai te salvar. É a tecnologia. A América salvava antes da década de 90. De 1929 até 90, era só estar aqui que você já ganhava um bom dinheiro, porque as economias do mundo inteiro estavam falidas. Só que a tecnologia chegou e agora a gente não tem mais como lastro. Desde 1970, todos os bancos centrais do mundo, principalmente norteados pelos Estados Unidos da América, não usam o ouro como lastro. Usa o que como lastro? Nada. O que o político e a lei fala é o lastro, é o sistema Fiat de fazer riqueza. Agora, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos usar os algoritmos. Nós vamos usar a internet.
A maior economia que eu conheço é a internet. Aí você fala, não, mas eu mexo com construção. Então, coloca a internet nesse trem para você ver. Eu também mexo com construção. Não, sabe o que é? Eu mexo com ensino. Eu também mexo. 3 milhões de alunos. 3 milhões. Não tem nenhuma faculdade no Brasil maior do que a minha. Eu não tenho nenhuma cadeira, nenhum quadro e não tenho um professor que eu pago um salário. É brilhante ou não? Eu acho isso brilhante. Se eu soubesse do meu futuro, quer dizer, meu futuro não, nem se é meu passado. Se eu soubesse lá no muito passado, que o meu passado seria de jeito, eu ia falar, cara, eu topo qualquer coisa para viver isso o mais rápido possível. Não existe. Eu fui atendente de call center, trabalhando quase um ano, eu atendi 11.334 ligações que saiu lá no relatório quando eu saí. Acho que foi 11 meses de trabalho. 11.300 ligações. Média de atender 1.000 ligações por mês, né? Se eu sonhasse que um dia eu ia gravar minha voz, ia apertar um botão e ligar para 300 mil pessoas no mesmo tempo, ao mesmo tempo, eu não ia acreditar. Se alguém me contasse que eu teria até uma empresa de disparo automático, né, de WhatsApp para 4 milhões de pessoas ao mesmo tempo, fluido, o trem mais louco que eu já vi na minha vida. A maior máquina que eu conheço de venda lá no Brasil é o WhatsApp. Sabe o que é mais engraçado? Vocês estão aqui nos Estados Unidos e podem ganhar dinheiro em qualquer lugar do mundo, por causa da tecnologia. Mas você insiste no velho modelo americano, que parou em 70, ele começou a migrar em 70 e parou em 90. Pode pegar todo mundo que morava aqui em 90, era outro país. Hoje a tecnologia não tem essa competitividade toda com nenhuma nação. Você tem que entender isso. Você tem que estudar negócios sólidos, isso é muito bom aqui nos Estados Unidos. Vai pegar o que todo rico faz, real estate, todo mundo tinha que aprender a mexer com isso. Todo mundo tinha que estar com um pezinho em cima disso e cercar esse assunto. Quem é o maior fazendeiro dos Estados Unidos? Deixa eu ver, quem sabe? William Henry Gates III. Quando você respondeu o McDonald's, essa é a maior empresa privada que detém imóveis no mundo. Mas o maior fazendeiro do planeta é o William Henry Gates III, menos conhecido como Bill Gates. Bill é apelido, né, de William. O nome dele é William. O William é o maior fazendeiro dos Estados Unidos. Alguém fala, mas por quê? Porque ele descobriu que no futuro próximo ter terra vai valer muito. Inteligência, energia solar e um tanto de coisa que vai ser necessário para quem tem isso. Os Estados Unidos é o maior produtor do mundo hoje. O Brasil fica em terceiro, a China fica em segundo. Daqui a alguns dias, essas terras vão valer diamante. O que o cara de tecnologia está comprando isso? Lembra que eu te falo? Te falei já. Toda pessoa rica tem um pé no real estate, tem o mercado imobiliário na mão. Então você tem que entender isso. Não faz sentido você não entender que você compra um imóvel, ele não dá o rendimento de muitos negócios, mas a valorização ao longo do tempo é absurda. Ainda mais para quem joga um jogo, comprar em tonelada e vender na grama. Você entender sobre dados é a mesma coisa. Compre dados em tonelada e venda em grama, organizado. História, você vai comprar em tonelada e vender em grama. Quem compra história em tonelada e dá conta de vender em grama, fica muito rico. Tudo você vai comprar em tonelada e vai vender em grama. Você vai plantar na roça, você compra em tonelada a saca. Depois você vai vender em grama na balança. Que aí você produz 1000 vezes mais, 100 vezes, 10 vezes, não sei que tipo de plantação que é a sua, nem de terra, nem que tipo de safra. Vai lá dar um retorno, você vende na grama, mas comprou que jeito? Tonelada? Gente, presta atenção no que eu estou falando. Isso aqui pode mudar radicalmente sua vida para sempre. Fala aí, para pelo menos garantir que você aprendeu. Fala assim, comprar em tonelada e vender em grama. Um dia um cara falou, você tem coragem de investir em tal país? Se eu estiver comprando em tonelada e vendendo em grama, eu acredito até na Coreia do Norte. Até na Venezuela, comprando em tonelada e vendendo em grama, sim. Acredito em qualquer lugar, até num lugar ruim. Até num lugar ruim. Aonde? Em qualquer lugar. Lá é melhor ainda. Vocês têm que entender que quanto mais instabilidade é melhor para dar retorno. O problema é se você está disposto a entender o jogo que os caras jogam. Então, às vezes não é nem o negócio não funciona, é você não querer se adaptar a isso aí. Vocês querem prosperar em 2026, sim ou não? Nota 3 coisas aí. Ativar a identidade, clarificar o propósito e desbloqueio emocional. Pablo, o que significa isso? A gente dá conta de fazer sozinho? Sim. Demora mais tempo.
Dá para fazer sozinho? Dá. Sabe? Não. Então vai ter que aprender, depois você faz sozinho. O que é ativar a identidade? De graça. Gênesis 1, 26. Só vai lá, lê 1 milhão de vezes até seu cérebro sintonizar. 1 milhão de vezes, tem gente que vai levar 10 milhões e não vai sintonizar. Vou explicar por quê. Nós somos uma máquina sensível que precisa de gente que tem o que a gente quer. Se o cérebro funcionasse, eu quero que você declare isso para você nunca mais esquecer. Fala assim comigo, ó. Na teoria, nada funciona. Vocês têm entendimento do que eu acabei de falar ou não? Na teoria, nada funciona. Na prática, qualquer coisa funciona. Só que funciona de acordo com a maturidade da pessoa. Na teoria, a Bíblia poderia ter mudado a vida de muita gente, sim ou não? Ela não muda, porque é a teoria para a pessoa. Ler a Bíblia ainda é teoria. Viver a Bíblia, tem gente que vive e nunca tocou nela. Isso é pesado. Tem gente que vive a prática bíblica sem ter tocado no texto. Ela flui no que está escrito, sem ter acessado. Muita gente que eu conheço é desse jeito. É caridoso, é perdoador, é tudo. E os caras que têm acesso à teoria não faz. Porque teoria não muda ninguém. Se fosse assim, a pessoa ia estar 30 anos dentro de uma igreja, ela já ia prosperar por causa disso. Tem gente que é pior por estar lá. Tem gente que é desonesto por estar lá. Ou seja, não é o lugar. Já te falei que o lugar não resolve. Não resolve. Ele é preponderante, não determinante. Então, você fala assim, cara, eu realmente quero prosperar. Primeira coisa, desocupa essa cabeça sua, acha um ambiente novo, conecta com gente nova, começa a adquirir habilidade nova. Como que faz para adquirir habilidade nova? Vive experiência nova. Ativa essa identidade sua. Quando eu estou do lado de uma pessoa que já conseguiu com facilidade, minha cabeça flui melhor. Quando eu olho para essa pessoa, eu simplesmente falo, cara, se você deu conta, eu também dou. Eu tenho uma mentoria chamada Conselheiros, que as pessoas pagam 350 mil para passar 6 meses comigo. Nos meus negócios, tem acesso a tudo. Os caras vieram lá do Brasil, tem a sala dos conselheiros aqui, os caras acessam aqui a plataforma dos Estados Unidos, de outros lugares e outros países. E a gente anda junto só por uma coisa, todo mundo se ajudar. Eu entrego todas as ferramentas que eu tenho, faço tudo, põe na mão e tchau. As pessoas começam a ter acesso que elas nunca tiveram, experiência que elas nunca tiveram, e aí começa. O outro começa a dobrar o faturamento. Teve gente que é real, já aumentou 20 vezes o faturamento, mas não é faturamento pequeno, faturamento alto. Tem gente que só me agradeceu por uma coisa, eu voltei a ser gente. Porque perto de você não tem como não desfrutar. A maioria absurda, absoluta fala, eu alcancei a espiritualidade que eu imaginava que não existia. Porque quando você está perto, tudo fica simples. Quando você está longe, tudo para você é teoria. Teoria não funciona. Esteja perto de pessoas que carregam aquilo que você quer ativar nesse ano. Passe por experiências, não só de porta, mas de caminho. Anota esse código. Porta versus caminho. Passar por certas portas não vai garantir transformação na sua vida. A transformação não está na porta, está no caminho. Porta gera mudança de vida. Mudança pode voltar atrás daqui meia hora. Transformação não tem volta. Fala assim comigo, transformação não tem volta. Então existe a melhora de vida, mudança. Por exemplo, a palestra dessa é boa demais. Ela melhora a sua vida, daqui meia hora volta ao normal. Então não compensou ficar ali. Não compensa. Vocês estão na frente de alguém que já falou mais de 25 mil horas faladas. Ou que eu já vi de gente na minha frente que não vira nada, é absurdo. Mas dentro daquela hora mágica, ela respira e fala, agora vai. Daqui meia hora o diabo pega ela lá fora. Eu já te falei que o Pablo é doidinho. Eu já te falei que não funciona. Aí começa a tocar nas suas feridas emocionais. O Marcelo só quer o dinheiro. Esse trem só funciona com gente inteligente. Aí ele está te chamando de burro e você concordando. E lá vai você embora para casa com quem esperou você lá fora. Porque aqui dentro ele não fica. Engraçado que lá fora você não falou misericórdia. Mas aqui dentro ele não fica, amém. Ele não tem que ficar dentro de você e nem perto. Não tem que falar com você. E aí o que é o seu problema? Na hora que você sai, meia hora, aos três pontos. Melhora, mudança e transformação. Vocês querem ficar muito ricos? Sim ou não?
Quem mexe com melhora dá trabalho demais para fazer dinheiro. Vocês estão nos Estados Unidos, mano? Pega os códigos daqui, é muito massa. No Brasil. E aí, quer ficar rico? Eu vou ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro é mendigo, menino e dependente financeiro. Nos Estados Unidos é make money. A pessoa vira uma impressora de dinheiro. Já falei que tem 75 milhões de pessoas aqui que não tem 10 dólares no bolso. Não é só o lugar. Você chega num brasileiro, tipo vocês, né? A maioria. Ô brasileiro, vamos fazer tal coisa diferente ao brasileiro. Vou fazer o possível. Pergunta para o americano. I do my best. Nossa, que bonito. Quando a pessoa fala, eu vou fazer o possível, eu falo, tem como você falar, I do my best? Fala para mim que você vai fazer seu melhor, que eu vou virar as costas certo, que está concluído da melhor forma possível. Tem coragem de falar? O brasileiro choveu, ele fala, ô fulano, tá chovendo. O americano falou que vai. Aí você fala, eu tô aqui nos Estados Unidos, de jeito. Você acha que eu não sei? Você nem tem amigo americano. Amigo americano gosta de produzir mais que você, não é trabalhar igual você. É diferente. O americano raiz, ele produz mais trabalhando menos. Você acha que o segredo americano é trabalhar igual cavalo. Não é. Até o cavalo, se passar de 50, 70 quilômetros por dia, ele morre. O cavalo. Você roda 200, feliz ainda. O cavalo não entra rodar com 70 quilômetros. O cavalo, tem gente que pensa que ele fica rodando. Não, se tocar aí, der comida para ele, é 300 quilômetros. Várias pessoas matam o cavalo por excesso de trabalho. Se o cavalo, que é aquela máquina monstruosa, não aguenta passar de 70. Vocês querem ouvir um negócio doido ou não? Tem gente que correu já quase 300 quilômetros num dia, um cavalo não aguenta 70. O ser humano suporta tudo, depende da história que está na cabeça dele. O cavalo, como não conta história, fala, eu não aguento mais, para. O cavalo que é mais forte que a gente morre. Ele não suporta. O ser humano, dependendo da história que conta, vai. Eu fiz aquela provinha do Ultra aqui nos Estados Unidos. Provinha de 452 quilômetros. E eu só cheguei até o final, porque eu contei muita história na minha cabeça. Era uma história atrás da outra, uma história atrás da outra, uma história atrás da outra, uma história atrás da outra. Na hora que atravessou, que bosta. Quando eu atravessei a linha, eu falei, isso aqui era só uma história. É só mais uma história na minha vida. Não é nada demais. Para vocês que nunca vão fazer, parece algo assustador, sim ou não? Tem gente que se pegar o carro agora e dirigir por 452 quilômetros já vai morrer de preguiça. Imagina você acordando 4 horas da manhã, chegando 7 horas em ponto lá na água, e o cara tocando um hino americano. E você olhando aquela água. O que eu fiz da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Eu tive sensações assim, quando eu fiz coisas pela primeira vez. Saltar de paraquedas, entrar numa curva a 180 km por hora. Só coisa de maluco, né? Virar piloto de corrida. Primeira vez que eu pousei em um helicóptero na chuva, em cima do prédio. Eu falei, o que eu estou fazendo na minha vida? Diversas vezes eu tive essa experiência. O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou fazendo algo que todo mundo deveria ter feito. Amadurecendo. Tomando decisões que me elevassem. E depois que elevo, não tem como voltar atrás. Eu vou te falar uma coisa. A parte ruim de fazer uma prova de 452 quilômetros não é o cansaço físico. É a perturbação mental. Porque você ficar 35 horas sem dormir, só correndo, só nadando, só pedalando, só de pedal a 360 quilômetros. É chato demais, parece que não está chegando em lugar nenhum. Vai passando de 150 quilômetros, você fala, eu acho que eu já rodei, eu acho que eu já acabei essa prova, não é possível. E aí você vai daqui 20, 40 quilômetros, parece que ao invés de estar indo para 170 quilômetros, está voltando para 90. Você fala, o que está acontecendo? Dá pane no cérebro. Você vê cavalo atravessando na rua. Você vê navio. Você vê o diabo. Você vê tudo. Estou falando. Chega uma hora que você fala, eu vou surtar. Aí você fala, e se eu já tiver surtado há muito tempo? Estou falando. E aí você fica conversando. E vai embora. E você fala, só não para. Só continua. Eu recomendo que vocês façam essa prova. Mas depois que eu me vi no espelho, eu assustei. Eu falei, eu sou um bicho.
Aí toda hora que meu cérebro cobra alguma coisa difícil, eu falo, mas isso é tão fácil. Alguém fala assim, você dá quanto de ficar 1 hora aqui, não sei o quê. 1 hora, eu fico 100. Eu amo agonia, eu amo tédio. Vocês odeiam. Quer saber? Para prosperar tem que amar agonia, tem que amar pressão, tem que amar solidão. Não é buscar a solidão, mas na hora que tiver, você fala, eu aguento. A semente para prosperar não precisa dar uma enterradinha nela, ela precisa ficar no escuro e tomar pressão. Parece que alguma coisa está parecida aí, não está? Quer prosperar? Tem que tomar pressão. Quer prosperar? Às vezes vai ter que sentir sozinho. Porque na hora que Deus falou uma coisa com você, 10 em sua volta vai ficar contra. Eu sei que quando é Deus, é pelo tanto de gente que me persegue. E de tanto ver a perseguição, eu falo, eu já entendi que é Deus, porque não é eu que pedi. O diabo não quer abençoar ninguém. Esse povo está tudo contra. É claramente Deus me levando para o próximo nível. O que eu sugiro que vocês façam, tá? Eu sugiro que vocês, o mais rápido possível, procurem experiências de portas que vão mudar, mas é insustentável a transformação através de portas. Portas não transformam vidas. O que transforma são caminhos. Escolha pessoas para você andar à distância, para você participar de evento, para você estar perto, nem que seja poucas horas, só para você fazer assim, ó. Eu posso falar. Eu só consegui atingir o nível financeiro que eu atingi de ultrapassar a escala de centenas de bilhões, de milhões, e atingir o tal do bilhão aqui nos Estados Unidos. Foi lá no Brasil, não. Só que foi aqui nos Estados Unidos com brasileiros. Teve uma mentoria aqui em 2020. Eu paguei R$200 mil. Tinha certeza que eu tinha perdido meu dinheiro. Só que eu comprei uma mentoria de ficar 1 ano assistindo os caras. Fiquei 5 dias com eles. 5. Quando terminou, eu falei, nunca mais eu vou pensar em lucro. Lucro. Como é que terminou a mentoria pensando nisso? Eu falei, cara, mas não faz sentido. Meu pai ensinou que lucro vem em primeiro lugar, que lucro é isso, que lucro é aquilo. Os caras ensinou equity. E ali nós mergulhamos. E eu virei um comprador de empresa absurdo. Minha cabeça mudou. Eu nunca mais fui movido por tal do profit. Só equity. E ali a minha cabeça foi transformada. Todo o meu tipo de investimento é só pensando em apontar ele para o futuro. Na hora que ele vinga, eu vou no futuro, saco e trago ele para o presente. Já vendi algumas companhias e eu posso te falar. Se eu fosse você, eu ouviria o que eu acabei de falar. Construir coisa pelo lucro. Quando o negócio parar de funcionar, você não tem mais nada, porque você já comeu o lucro. Cadê o futuro? Cadê o espelhamento disso no futuro? E as pessoas interessadas em comprar aquilo e falar, o cara foi comprar uma empresa minha, ele pagou 9 vezes o valor que ela valia. Eu falo, cara, mas se não for equity, ninguém paga. Tem empresa que as pessoas pagam 25 vezes o valor da empresa real. A empresa realmente vale tanto. A pessoa vai lá e paga 25 vezes o valor da companhia. Por que você não está nessas mesas? Por que você não está nessa roda? Por que você não fica perto? Por que você não entra em caminhos diferentes? Porque tem um monte de bloqueio, tem um monte de incapacidade. Você tem paciência demais com a vida ruim. Eu não tenho. Como eu já tive uma vida péssima, eu não tenho paciência nenhuma em ser ruim na vida nunca mais. Eu quero romper, eu quero amadurecer. Vocês querem também ou não? Sim. Nós vamos fazer um boot, uma mentalização. E eu sei lá se isso é sorte, eu sei lá como é que chama. Mas depois do Natal, vai lá, curte o Natal com o Papai Noel. Saiba que Jesus nasceu em abril. Para com esse negócio. Mas eu vi lá na sua casa nos stories que tem uma árvore de Natal. Eu já falei para aquele povo lá em casa que não precisa daquilo. Mas você vem para os Estados Unidos, você tem que pôr aqueles pijamas da Marshalls. Eu falei para Carol, eu não quero mais usar esse pijama não. Jesus não nasceu nessa data. E se ele tivesse nascido no marco do nascimento dele, eu vou dormir igual as 10 virgens? Eu tenho que acordar nesse dia. Eu acho da hora, vocês estão aqui, fazer Halloween. Halloween para mim é zero. Essa cultura de morto para mim não existe. Mas você está aqui. Então, eu estou na terra. Eu decido o que eu faço. Em Salmo 115:16 está escrito: os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu para os filhos. Um dia eu comprei uma escola lá no Brasil. E minha mãe perguntou, vai ter Halloween aqui na escola? Eu falei, tinha? Ah, tinha. Ah, a partir de agora não vai ter não.
Ela, mas a gente gosta, faz lá na sua casa, eu deixo você trazer os bilhetes e distribuir, vai quem quiser. Aí uma outra mãe falou, vai ter dia das mães? Eu falei, não tem. Não, tem só o dia da família. Ah, que lindo, tem dia da família aqui? Então vai ter dia da família, dia das avós, dia das mães, dia dos pais. Aí uma mãe falou, olha, eu perdi minha mãe, eu não gosto do dia das mães. Eu falei, mas o dia das mães é para sua filha, não é para você, é para ela. E aquele tanto de gente doente emocionalmente. Quer saber o final da história? Eu perdi 100% dos alunos da escola que eu comprei. Eu tenho um orgulho de falar isso. Porque uma mulher falou assim, eu não concordo com o que você está fazendo. Eu falei, eu também não. Eu era pai de uma escola, não concordava, eu fui e comprei essa. Você pode cobrar a sua. Mas é claro, aquilo que você não concorda, vai lá você e faz. Tem gente aqui que mete o pau na igreja, né? Vai lá, abre a sua para você ver. O tanto de demônio que vai encher o saco. Eu não concordo com o pastor. Vira o pastor então. Sabe o seu problema? É que você quer ser contra tudo, mas não quer fazer nada. Eu fiz questão de perder 100% dos alunos. O último aluno estava saindo e falou assim, se ele não desfalar o que ele falou na internet, nós vamos tirar os filhos. O que é que a pessoa não gostou? Tal coisa. Eu falo, fala o nome dela que eu vou gravar um áudio exclusivo. Eu falei, eu reafirmo o que eu falei. Eu não curvo a cabeça para a sua opinião. E você, nem com essa mensagem... Deixa eu falar uma coisa. Você mexeu com a pessoa errada. Se precisar de ajuda para pagar a matrícula da outra escola, eu pago. Mas o que está falado está mantido. Não afino. Marcelo, é bom ter dinheiro? É bom.